Bom, agora eu vou mostrar a relação entre planilhas, tá? Como a gente vai ter uma comparação anual, né, na nossa dashboard, como a gente já mostrei, né, no começo, nas interações da dashboard e análise dos gráficos também, né? A gente vai precisar criar uma tabela de calendário. E é de muita importância, tá? Que você tenha essa tabela calendário com você, tá? E essa tabela calendário, ela é necessária, tá? Pois nela a gente vai fazer a extração de fórmulas de período, como, por exemplo, dia, mês, ano, semestre e dia da semana. Tá? Se a gente fizesse nossa própria base de dados, isso aí deixaria a visualização, né? Aqui as colunas, muito poluída, né? Ficar com várias colunas de dados não é bacana. Por isso que a gente vai fazer uma tabela de calendário especificamente para isso, tá? Só para as datas. Outro motivo importante, tá, da gente estar criando essa tabela é que você vai ter todas as datas existentes no período analisado, tá? Então, suponha que você esteja carregando uma base de vendas de uma empresa que trabalha somente nos dias úteis, tá? Então, dentro dessa base, não existiria valores para datas de fim de semana ou feriados, tá? Isso poderia trazer alguns problemas nas análises, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, na guia dados, depois aqui, ó, em ferramentas de tabela, a gente vai vir em nova tabela. E é aqui onde a gente vai criar a nossa primeira fórmula, tá? Primeira fórmula DAX. Todas as fórmulas que tem dentro do Power BI, a gente chama de fórmula DAX, tá? Esse primeiro nome aqui é o nome da nossa tabela. Então, a gente vai renomear para calendário. E depois do nosso igual é onde a gente vai inserir a nossa fórmula, tá? E ela se chama, essa fórmula aqui se chama calendário alto. Vai abrir o parênteses, você não precisa colocar nada entre parênteses, tá? É só fechar mesmo e dar o Enter. Então, essa fórmula ela vai identificar todas as datas das nossas planilhas, né? Das nossas bases que a gente importou e vai criar uma coluna, tá? Com esse período, começando com o primeiro dia do ano até o último dia do ano dos anos que foram identificados na nossa base. Então, como o primeiro ano que tem aqui na nossa base de vendas fictícia é 2013, ela vai começar aqui, ó, com o dia 1 de janeiro de 2013, tá? E a gente pode trocar aqui, ó, a ordem e colocar decrescente. E como o último ano que possui dados nessa nossa base de vendas fictícia é 2020, ela vai terminar com o dia 31 de dezembro de 2020. Como a gente pode ver também aqui, ó, que aqui não está na ordem, né? Mas caso tivesse apenas uma linha aqui de dado de 2021, essa forma também iria pegar aqui e ia criar um período desde 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, por mais que fosse só uma linha de dados, tá? Então, essa forma aqui ela é bem interessante, tá? Ela é automática e a gente também pode formatar aqui se a gente quiser, ó, em formatos. A gente pode colocar a primeira opção, ó. E agora a gente vai fazer a extração dos dias, meses e anos, tá? Dessa coluna date. Então, começando, a gente vem aqui, ó, em nova coluna. A gente vai renomear o nome aqui para dia. E a fórmula aqui vai ser day. O Power BI aqui já recomenda pra gente. A gente pode apertar o tab ou clicar, tá? E aqui você vai escrever o nome da coluna que você quer fazer a extração do dia, né? Então, a gente quer fazer a extração da coluna date. Então, a gente pode botar aqui, ó, date. Uma coisa para vocês ficarem atentos, ó. Você vê que também tem uma fórmula chamada date, tá? A gente primeiro precisa verificar a tabela de calendário. Então, ó, agora sim, ó, tabela calendário e a coluna date, tá? Então, aqui, ó, tabela calendário e entre colchetes é o nome da coluna, tá? E a gente pode fechar aqui o parênteses e dar um Enter. Agora a gente tem o dia extraído da coluna date. Agora a gente vai extrair os meses também dessa coluna, tá? Então a gente vai aqui, ó, novamente nova coluna. Vamos renomear para mês. E aqui a gente coloca month, que é mês em inglês, né? E aqui novamente a gente vai colocar a nossa coluna date, né? Que a gente quer fazer a extração. Então, novamente, só se atentem para não selecionar a forma date, né? Se a gente aqui ela fica escondida, ó. Se a gente colocar um pouco para cima, já o Power BI dá de primeira opção aqui, ó, calendário date, tá? É a mesma coisa, fecha o parênteses e dá Enter. E agora o ano, tá? Nova coluna novamente. Pode colocar aqui o ano. Mesmo processo, ano em inglês vai ser o nosso year, tá? E novamente a gente vai selecionar aqui e procurar pela nossa coluna date. A gente fecha o parênteses e dá um Enter. E agora a gente vai fazer a extração do trimestre dessa coluna também, tá? Então a gente vem aqui em nova coluna. Só que agora a gente vai fazer a extração de um modo alternativo das datas, tá? Então a gente vai primeiro colocar aqui, renomear para trimestre.
Ao invés de colocar aqui trimestre, a gente vai primeiro selecionar essa coluna date, tá? Então a gente procura aqui, ó, calendário, tabela calendário, coluna date. Aqui a gente vai dar um ponto. Você tá vendo, ó, que aparece várias opções, né? Ano, data, dia, nome do mês, número do... quarter é trimestre em inglês, tá? E trimestre aqui em português. A gente poderia fazer essas extrações do dia, mês e ano dessa forma também, tá? Se a gente quisesse. Mas aqui a gente vai usar só para fazer o trimestre, tá? Então a gente pode clicar e dar um Enter. E olha só que legal, agora a gente já tem todos os trimestres, tá, aqui nomeados. Se a gente quisesse também, a gente poderia até ver aqui, ó, o número do quarto, quadrimestre, né, que é trimestre em inglês, tá, gente? É quarter, não quer dizer quadrimestre, é quarter porque é inglês e é também a mesma coisa que trimestre, por isso que ó, a numeração é igual, tá? Só para vocês não se confundirem aqui, se vocês quiserem só o número, vocês podem usar esse aqui, ó, number quarter, tá? Ou se vocês quiserem deixar por extenso, vocês têm o trimestre, tá? Não sei porque o Power BI colocou aqui em português e o outro é em inglês, dá uma confusão de vez em quando. E aí só dá o Enter.